Até o próximo sábado, o CREAS, Centro de Referência de Assistência Social de Itajaí, realiza um evento de conscientização sobre a violência e a exploração sexual infanto-juvenil. A abertura oficial foi ontem, com palestra no auditório do Porto de Itajaí. A palestra de conscientização contra abusos e exploração sexual no auditório da Superintendência do Porto dá início às atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da cidade. O CREAS aponta que o maior número de casos são cometidos dentro do âmbito familiar. Muitas vezes os próprios pais, mais a figura masculina, ou então o padrasto, uma terceira pessoa que chega na casa. De repente, quando a família compartilha a moradia com avós ou com tios, são esses abusadores também. Os números são alarmantes. A cada mês, de 10 a 15 casos de abusos sexuais são registrados no município. O CREAS trabalha com a área psicológica, com o afastamento da questão dos traumas, da vitimização dela, e começa também a trabalhar dentro do seio familiar. Nós também entramos com medidas protetivas para afastar, muitas vezes, quando identificamos o abusador ou o agressor de dentro de casa. Então, é um trabalho assim de garimpo, vamos dizer, para trabalhar a personalidade dessa criança. Em maior proporção, as vítimas são meninas, mas os meninos já aparecem nos altos índices. Entre os agressores, 80% são homens e 20% mulheres. De acordo com especialistas, nem sempre os responsáveis pela criança ou adolescente conseguem identificar a situação por meio do comportamento, mesmo sendo este um método para desvendar atos de violência física e sexual. Ainda nesta semana, outras atividades estão programadas. No sábado, nós gostaríamos de ter toda a comunidade lá na Vila da Regata, no Centro Eventos, das 9 da manhã até as 5 da tarde. São várias atividades para as crianças, para os adultos, tem o Balcão da Cidadania, tem distribuição de material, tem várias palestrinhas, tem atividades. Então nós gostaríamos que as pessoas que tão preocupadas, que de alguma maneira poderão contribuir nesse combate à violência sexual infanto-juvenil, estejam com a gente participando e vendo de que maneira elas também podem estar ajudando nossas crianças e nossos adolescentes. Hoje, durante todo o dia, profissionais da saúde se reúnem no auditório do Porto de Itajaí para receber a palestra ministrada pela ONG Mobilização Mundial. Amanhã, a mesma ONG vai apresentar uma peça teatral no Centro Eventos de Itajaí para crianças e adolescentes das escolas de Itajaí. As apresentações vão ser em 2 períodos, manhã e tarde. Para sexta-feira, o CREAS está organizando uma passeata pela Rua Hercílio Luz, a partir das 10 horas da manhã, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de denunciar. No sábado, 18 de maio, Dia Nacional de Luta contra Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, vai ser realizada uma grande ação social no Centro Eventos de Itajaí. São esperadas cerca de 5.000 pessoas para este dia. E quem vem para comentar este triste assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Infelizmente, a violência sexual, a exploração sexual infantil ainda está presente em muitos lares. Aqui em Itajaí, como a gente acompanhou na reportagem, são registrados por mês cerca de 10 a 15 casos de pessoas que denunciam, fora as que estão ainda aí sem denúncia, Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Só para fazer um comparativo, 15 por mês, você falou em Itajaí. Isso. No Rio de Janeiro, 14 casos de estupro por dia. Olha a diferença. Isso é um mal que assola o país. Mas, infelizmente, esse mal está dentro da própria casa. Falta, muitas vezes, por parte da criança que é mal orientada pela sua mãe ou pelo seu pai, muitas vezes, ter a coragem de denunciar. E um outro fator que interfere muito nesse baixo índice de denúncia, porque pode ter certeza, você foi feliz quando você falou que esse número é bem abaixo daquilo que acontece diariamente, é porque muitas vezes essas crianças, quando levam essa informação até um familiar, ele acaba desconsiderando a informação que foi passada pela criança, dizendo que ela está falando bobagem, enfim. E muitas vezes até com o objetivo de manter a manutenção do lar, a mãe, na sua maioria das vezes, acaba ignorando essa informação e fazendo de conta que não está acontecendo nada, Nós já tivemos exemplos aqui na região, enfim, em Camboriú principalmente, onde também há um trabalho muito forte para conter esse tipo de exploração, esse tipo de abuso sexual. Tivemos um exemplo de uma menina que ela gravou esse padrasto dela fazendo a cantada nela, negociando com ela
o ato. E ela gravou isso porque a mãe não acreditava nela. E só a partir desta gravação a mãe acreditou. O que falta também nesse país, além da família se mobilizar nesse sentido, da família acreditar que isso é uma prática horrorosa, né, abominável, é leis mais severas para punir esse tipo de prática. Não adianta só botar esse cara dentro de uma jaula, não, porque de repente ele vai ficar ali por um determinado tempo, sai, como a gente conhece muitos. Aqui em Itajaí, inclusive, tem gente que já está trabalhando normalmente, já ficou encarcerado em função dessa prática. Isso é muito comum, voltar rápido para o meio social. Então nós temos que ter práticas e leis mais severas para que esse meliante, esse monstro não venha a permanecer pouco tempo dentro da cadeia. Entendo que tem que haver, por parte da família, uma maior aproximação dos pais, principalmente dos seus filhos, para que haja uma orientação. Muitas vezes está dentro da própria casa, como foi dito na matéria, esse agressor, esse cidadão, essa pessoa aí que acaba abusando sexualmente ou violentando, fazendo qualquer tipo de abuso à criança. Então, temos que ter coragem em denunciar e não ter medo. Uma pessoa, muitas vezes a mãe pensa, Luciana, estou destruindo a minha família, eu preciso desse companheiro, o padrasto, o próprio pai, vou destruir a minha família. Não, se você deixar e continuar esse ato, aí sim você está destruindo a sua família, porque o futuro da sua filha, do seu filho é que vão estar comprometidos. E aí não adianta ter pai dentro de casa, mãe dentro de casa, porque não vai resolver nada. A estrutura familiar, psicológica dessas crianças vão estar completamente afetadas. Isso tem que ser, tem que ter um fim, tem que parar de imediato com isso e ninguém mais pode fazer isso do que a própria família, com denúncia. É verdade, Lacerda. E tem duas situações. Tem os pais, as mães, no caso, que tampam os ouvidos justamente para não perder o companheiro, mas também tem as crianças que estão há tempo sofrendo abuso e os pais não percebem. Então, é importante os pais ficarem atentos a qualquer sinal diferente na criança, né? Com certeza. É aquilo que eu fiz no comentário. Eu acho que as crianças, muitas vezes, por medo de expressar isso, porque ela acha que vai interferir. Olha, se você contar, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu irmão, eu vou matar todo mundo. Então, fica quieto aí, porque senão você vai sofrer as consequências. A criança fica com medo e não sabe como reagir. Sabe por que a criança não reage, Luciano? Porque ela não recebe por parte da pessoa, da família que não está fazendo esse tipo de exploração, no caso a mãe, está aceitando isso, ela não recebe por parte dela o apoio necessário e não tem confiança, porque em outras oportunidades, provavelmente, essa criança já quis se manifestar e não percebeu o apoio. Então ela tem medo que a ameaça seja cumprida. E em função disso acaba cedendo, né, a esse tipo de comportamento abominável, né? E infelizmente, né, como a gente disse, muitas vezes isso está acontecendo e a mãe já está sabendo, né, e acha isso tudo normal, infelizmente. Por isso que eventos como esse do CREAS são de muita importância. Com né? certeza, eventos como esse, o nosso trabalho de divulgar, está sempre mostrando esse assunto, quer dizer, qualquer tipo de ação para trazer a informação e a orientação, evidentemente que tem que ser louvado por todos nós e sempre apoiado em todos os sentidos, Luciano. Não dá para esconder isso não, isso está aí, é uma realidade que a gente não pode esconder não, isso é um fato. Lacerda, muito obrigada pelos seus comentários e até amanhã. Até amanhã, Luciana, você de casa também. E você vai ver no próximo bloco o dia a dia de um gari pelas ruas de Itajaí. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo. Já volta. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Bombinhas, onde o tempo segue nublado. Agora, 12h34.